Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como começar um negócio na internet. Esperar vocês chegarem. Enquanto isso, eu vou deixando aqui fixado, né, na nossa live o tema de hoje. Vamos lá. Então, olá gente, sejam bem-vindos. Estou escrevendo aqui o tema da live para deixar fixado já aqui nos comentários, tá? Oi, Cida, tudo bem? Vamos lá, deixa eu fixar. Opa, não tô conseguindo fixar aqui. Mas beleza. Não tô conseguindo fixar. Mas tudo bem. Então vamos lá. O tema da live de hoje, eu já havia falado sobre isso algumas vezes, né? Na verdade, eu já fiz uma live sobre isso antes. Mas como eu tô resgatando alguns temas, né? Como tem bastante gente nova aqui no perfil. E como eu tenho resgatado aqui alguns temas, né? Essa luz aqui tá na minha cara, peraí. Dá uma ajeitada. Então, como eu tenho resgatado alguns temas aqui no perfil, eu resolvi trazer para poder salvar no IGTV, tá? Então, eu tô salvando aqui alguns temas que eu sei. Sempre o pessoal me pergunta. Então, esse foi um dos temas que eu trouxe. Foi até uma pergunta que me fizeram na caixinha. E aí, eu vi que é um tema bem de base, um tema que eu acho que eu falo muito sobre isso na caixinha de perguntas, falo aqui em alguns posts. Mas às vezes fica meio solto, né? Parece que não tem uma continuidade. Então, por isso que eu achei legal trazer esse tema para vocês. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar então a nossa live. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Espero que a live de hoje aí seja bem útil para todo mundo que quer começar um negócio na internet, tá? Então, vamos lá. Eu trabalho já na internet há 5 anos, tá? Então, ao longo desse tempo, tem muitas coisas que eu fui observando, né? Que eu fui errando, acertando, enfim, né? Melhorando. O próprio cenário na internet mudou, né? Então a gente tem aí diversas mudanças nas redes sociais e na internet no geral, no marketing digital. E acho que é importante que a gente esteja preparado, né, para essas mudanças. Então, quem trabalha com negócios na internet precisa conhecer muito bem a fundo, ou então ter esse apoio, né? Alguém que conheça e te oriente, tá? Então, vamos lá. Eu trabalho na internet, trabalho com a internet, tá? O objetivo dessa live não é falar para quem trabalha com a internet, é para falar com quem trabalha na internet. Qual é a diferença de uma coisa ou outra, né? Quem trabalha na internet, então, por exemplo, quem tem um e-commerce, essa pessoa não trabalha com internet, então ela não é um social media, não é um programador. Então essa pessoa, eu acredito que a maioria de vocês conseguiria trabalhar estando na internet e ter bons resultados com isso, tá? Hoje, né, a gente está no momento, né, de pandemia, no momento de quarentena, e a gente percebeu aí uma mudança muito grande até no próprio comportamento do consumidor, das relações entre empregados e empregadores, né, na forma como a gente gerencia as demandas. Então, hoje, né, a gente tá no momento onde o home office, né, se tornou aí a regra para muitos lugares, né? Então, quem está conseguindo aí sobreviver, né, neste mercado, né, que nós estamos hoje, é porque está conseguindo articular isso da melhor forma possível na internet, tá? Mesmo os deliveries, né, a gente pode perguntar, nossa, os deliveries cresceram bastante, né, nessa quarentena, mas graças à internet, porque eles têm a opção, né, de ter um serviço de entrega por aplicativos. Então, o legal, né, de trabalhar na internet é justamente isso, né? Você fica muito mais livre, né? Apesar de você ter a questão da tecnologia, que para muita gente é um impedimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses impedimentos, né, tecnológicos, principalmente para quem é de gerações anteriores, que não são tão familiarizados com a internet, mas é importante que a gente saiba e que a gente esteja preparado, né? Então a gente viu aí um processo de transformação digital meio que obrigatória, né, nos últimos meses. Então as pessoas elas se viram obrigadas a estar na internet. Então é sobre isso que eu quero falar hoje.
E a primeira coisa, né, para quem quer começar, tá? Eu vou falar para quem quer começar no negócio, porque é o tema da nossa live hoje, mas eu acho que mesmo para quem já começou vai ser também muito útil, tá? Então, porque muita gente não começa da forma correta, né? Não que exista uma receita de bolo, então eu vi que vieram algumas perguntas aqui na caixinha agora, eu até vou subir depois algumas delas, aqui no Perguntas e Respostas. Muita gente perguntando um passo a passo, né, de como começar. Gente, isso não existe, tá? Então, assim, eu não vou nem iludir vocês dizendo que essa live vai te dar um passo a passo, 5 passos, guia definitivo. Não vai ter. Por quê? Cada negócio é único, tá? Então, assim, é muito importante quando a gente vai pensar em empreender, né, que a gente tenha isso em mente. Não existe uma receita de bolo, não existe um beabá, não existe algo pronto, né, algo que já, assim, a receita do sucesso, a fórmula mágica, né, a fórmula do negócio ideal, isso não existe. Então é importante que a gente tenha isso muito bem na nossa cabeça, muito bem definido, porque às vezes a gente tem essa mentalidade de colaborador mesmo. Não que seja errado ou certo, mas a gente precisa tirar isso quando a gente vai empreender. Porque quando a gente vai empreender, tudo é muito único, né? Cada caso é um caso, cada público é de um jeito, cada produto ou serviço vai ter uma demanda específica e cada momento também vai ter as suas necessidades. Então é importante a gente pensar nisso. Mas para a gente começar, tá? Então eu vou falar para quem tá começando e quem já começou também vai se beneficiar desse conteúdo, tá? Primeiro passo, ter muito bem definido o que você faz. O que é ter muito bem definido o que você faz? Tem gente que começa um negócio sem saber muito bem o que vende, por que faz e como faz, tá? Tem gente que infelizmente começa o negócio dessa forma. Isso vai impactar em toda a sua comunicação. Até me perguntaram aqui na caixinha, eu já começo vendendo, né? Eu já começo vendendo? Sim, você já vai começar vendendo, porém, a parte comercial da sua comunicação, especificamente sobre redes sociais, tá? Então, aqui tô falando de redes sociais nesse momento. Você tem que ter muito conteúdo. Então, não adianta querer já começar, né, no sentido de vender, de só postar propaganda. Tá? Eu acho que é o principal erro de quem entra nas redes sociais. É começar, né, trazendo um monte de propaganda, bombardeando as pessoas, né, ou sendo invasivo. Então você não quer oferecer nada, você só quer sugar, né? Eu quero novos clientes, mas eu também não entrego nada. Eu não entrego conteúdo relevante, eu não entrego meu tempo, eu não entrego conhecimento. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Ter muito bem definido o que você faz, né? Então, o que você faz e para quem você vende, né? Então, muitos empreendedores entram nesse mundo do empreendedorismo sem saber para quem vende, achando que vai vender, né, para, sei lá, para massa, né? Ou então achando que vai vender para os seus amigos e parentes, né? Então tem muita gente que acaba achando que o seu público-alvo é a sua rede de contato imediata. Claro que a nossa rede de contato imediata ela pode ser muito poderosa, mas a gente precisa construir também uma rede de contato estratégica e consciente. O que seria uma rede de contato estratégica e consciente? A gente ir atrás das pessoas que a gente quer atender, tá? Então, no começo, vai acontecer muito daquilo. A gente acaba atendendo o que surge na nossa rede, né? Então, assim, o que aparecer, a gente pega, né? Então, eu fui indicado por fulano, fui indicado por cicrano. É uma coisa meio que passiva. Então, você acaba sendo indicado, você acaba postando, ou então entrando em contato com pessoas, conversando com pessoas, mas você não faz isso de uma forma consciente. Como que você faz isso de uma forma consciente? É você, na internet, né? Falando de internet, você busca gerando conteúdo para as pessoas que você quer atingir. E aí é muito importante você ser muito direto, né? Você não ficar aí tentando agradar todo mundo, né? Então isso também é muito comum também nas redes sociais. As pessoas tentarem agradar todo mundo e tentar atingir todos os nichos, tentar tirar para tudo quanto é lado. Então é muito mais interessante você focar naquelas pessoas que você realmente quer atender. É o que nós chamamos no marketing de cliente ideal.
tá? Então, quem já fez mentoria comigo sabe que uma das ferramentas que nós utilizamos é o mapa da empatia, que a gente encontra exatamente esse cliente ideal e a gente acaba conhecendo, né, essa pessoa a fundo. E a partir disso, a partir daquilo que esse cliente ele busca, a gente vai buscar o conteúdo, a gente vai buscar oferecer para ele um conteúdo interessante. Vou explicar na prática o que seria isso, tá? Então, por exemplo, aqui, por que eu falo para vocês, né, sobre empreendedorismo? Porque eu sei que vocês, né, vocês têm interesse sobre esse assunto. Então, por que eu não fico falando aqui, por exemplo, de ferramenta de design gráfico, sobre métricas, né, de redes sociais? Por que eu não fico falando para vocês, né, de coisas assim específicas do meu dia a dia, coisas técnicas, né, sobre parâmetros de anúncios patrocinados, né? Por que eu não fico falando sobre isso? Porque eu sei que não é do interesse de vocês. Vocês são empreendedores. Então não faria sentido nenhum eu trazer coisas aqui extremamente técnicas do meu dia a dia. Se o meu público-alvo fosse os designers gráficos, fosse os analistas de anúncio patrocinado, se o meu público fosse criador de conteúdo, né, que seriam aí os meus teoricamente concorrentes, tá? Eu traria esses assuntos. Mas por que eu não trago? Porque eu não tenho interesse neste público imediatamente. Então, para mim, não é interessante, tá? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com empreendedores. O meu objetivo é sempre trazer pessoas que empreendem ou que desejam empreender. Tá, então dando um exemplo prático aqui do meu perfil, o pessoal me perguntou hoje por que eu comecei, né, gerar conteúdo, enfim. Então esse é um exemplo assim que eu tô dando da minha vida, tá? Das estratégias que eu uso. A mesma estratégia eu uso para os meus clientes. Então eu sei quem os meus clientes querem atingir, tá? Para quem é interessante, né, que eles estejam atingindo. E crio conteúdo todo voltado para essas pessoas, tá? Então não interessa atingir a massa, né? Aquela massa que não vai comprar, que muitas vezes vai até denegrir a sua marca, vai acabar te causando um transtorno, porque é isso que acontece quando a gente tenta agradar todo mundo, principalmente nas redes sociais. Então, quando a gente tem uma postura de tentar agradar todo mundo, aquela postura passiva, né? Então aquela audiência que não foi conquistada de uma forma consciente, foi uma audiência conquistada à base de compra de seguidores, por exemplo. Então tem gente, mas compra de seguidores eu fui lá e comprei. Tá bom, você foi lá e comprou. Pode até ser que soe como algo ativo, né? Eu fui lá e comprei, né? Mas não foi uma audiência conquistada, né, com base em bom conteúdo, por exemplo. Então, essa é uma audiência passiva, ela apareceu na sua rede social sem esforço, por mais que você tenha, sei lá, desembolsado lá seus R$200 pelos 1.000 seguidores que te prometeram, não foi conquistada com conteúdo, não foi conquistada de pessoas, não é uma conquista de pessoas que têm interesse no seu conteúdo. Então, isso é um tipo de audiência que não vale de nada, tá bom? Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai trabalhar com a internet, tá? Saber onde está. Tá, também é outra coisa importante. Tem gente que acaba lendo muita coisa na internet sobre marketing digital. Isso é bom, né? Isso é ótimo, né? A maioria nem sequer se dá o trabalho de fazer essas leituras. Mas muita gente começa a consumir muito conteúdo de internet, sobre marketing digital, entra nesse mundo, fica encantado, começa a ver vários especialistas e começa a ver gente dando certo no YouTube, ver gente dando certo no Instagram, tem gente dando certo no LinkedIn e acaba entrando em um monte de redes sociais. Acontece que antes de entrar em todas as redes sociais, tentar fazer todo esse trabalho, eu sou muito pé no chão em relação a isso. Primeiro, saiba onde você está e saiba também se você tem condições de gerar esse conteúdo. Por quê? E querer estar em todas as redes vai te gerar muito trabalho mesmo, mas muito. Por quê? Cada rede social, ela demanda uma atenção específica.
tá? Então, o YouTube pode dar certo? Claro que pode. A vida útil de vídeos no YouTube é muito alta, é muito mais alta do que no Instagram, por exemplo, né? Então, você não pode nem comparar um vídeo aqui no IGTV, né, a vida útil desse vídeo, com a vida útil de um vídeo no YouTube. Então, quando você sobe um vídeo para o YouTube, você tem uma estratégia, né, de conteúdo para o YouTube, você tem uma vida útil enorme. Aqui no Instagram, a gente vai ter outros atributos, né, outras coisas que beneficiam o produtor de conteúdo no Instagram. Então, aqui, por ser em tempo real, por ser muito personalizado, pela facilidade na criação de conteúdo, né, pela você não ter tanta essa necessidade de edição, né, então aqui você pode fazer uma coisa muito caseira, que nem agora eu tô falando pra vocês, do meu celular, da minha casa, não preciso de edição, né, se eu errar aqui um negócio, beleza, ninguém vai achar estranho. No YouTube não, no YouTube você precisa ter aí um preparo, você precisa ter uma boa câmera, as pessoas esperam uma qualidade superior no YouTube, né? As pessoas esperam isso. Então, é muito importante que a gente saiba onde a gente está. Então, assim, por que eu estou no Facebook? Eu conheço a cultura do Facebook, que a cultura, a psicologia das pessoas naquela rede social, né? Então, se você não está preparado para ter umas polêmicas de vez em quando, né? Se você não está preparado para ter umas problematizações nos seus posts, não esteja no Facebook, sabe? Não existe uma obrigação de estar produzindo conteúdo no Facebook. Claro, a gente sabe por questões técnicas, tá? Quando você tem um perfil comercial aqui no Instagram, você automaticamente precisa ter uma página no Facebook. Isso aí é uma questão técnica, uma questão de regras, né? Que o próprio Facebook acaba impondo por ser do mesmo dono, tá? E também tem diversas ferramentas que são integradas. Mas você pode ter só a conta lá, beleza, né? Então tem a conta lá, a conta, e você não precisa produzir conteúdo lá. Às vezes é muito mais interessante se você focar só aqui no Instagram, fazer um trabalho bem feito, sabe? Fazer um trabalho super, super interessante aqui, né, com bastante engajamento, e deixa o Facebook de lado, entendeu? Se você não tá preparado para aquela cultura, né, naquela cultura do Facebook, ou se você não quer produzir conteúdo pro Facebook, não gosta do Facebook, ou então não é nem questão de gostar ou não, mas talvez o seu público nem esteja no Facebook, né? Então pode ser que o seu público não esteja lá. Para que você vai gastar suas energias com algo que não vai te trazer retorno, tá? Então, isso é bem importante também a gente ter em mente, tá? Então, antes de entrar numa rede social, só recapitulando esse tópico, antes de entrar numa rede social, verifique, né, antes se ela é interessante para o seu público, tá? Então, verifique isso e se você consegue gerar conteúdo para lá. Então, não adianta nada eu falar assim, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho perfil no Twitter, eu tenho uma company page no LinkedIn, eu tenho um perfil no Instagram e tenho uma página no Facebook. Tá bom, mas você gera conteúdo de qualidade nessas 5 redes sociais? Não, raramente eu posso. Às vezes, o meu Twitter tá abandonado, Gente, não adianta, fecha, sabe? Não direciona a força para onde você consegue trabalhar, né? Aqui a Thaís até falou, né? Nunca usei o Face para trabalhar. É isso, o público da Thaís não está no Facebook majoritariamente, né? Então, importante a gente ter isso muito em mente, tá? Então, não é querer estar em todo lugar, né? Mas estar nos lugares certos, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa, né, que a gente já falou aqui no comecinho da live, mas eu quero falar um pouquinho mais aprofundado. Quando a gente vai trabalhar com conteúdo nas redes sociais, né, isso aqui eu falo direto e mesmo assim é uma coisa que os empreendedores fazem muito ainda. A gente não ser, né, aquela pessoa interesseira, que só quer falar de si, que só quer vender o seu peixe, né? Então você tem muita gente que tem lá o seu Instagram, que é um catálogo, né? Então, assim, é uma panfletagem virtual o negócio. Gente, isso não funciona em rede social. Você precisa ter um conteúdo interessante. E aqui, gente, ou vocês vão estudar muito, tá? Estudar muito marketing digital. E também o seu nicho, o seu segmento, o seu público-alvo, e você vai gerar conteúdo bacana, legal, interessante. Ou você vai precisar contratar alguém que faça isso profissionalmente, tá? Não tem outro jeito. Essa coisa de ficar só postando promoção, E aí, até me perguntaram na caixinha sobre os sorteios. A minha opinião sobre sorteios. O que eu acho sobre sorteios? Eu acho uma boa estratégia, desde que é aliada a um bom conteúdo.
Então, se o seu sorteio ele é um sorteio bem pensado, às vezes foi feita uma parceria com uma pessoa que é interessante, com uma empresa que é interessante, uma pessoa, uma empresa, enfim, um perfil que é interessante para você, foi um sorteio que vai trabalhar algum produto ou serviço que é um desejo de consumo do seu público. Então, assim, você não é uma clínica veterinária sorteando uma caixa de bombom, por exemplo. Né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então tem que ser algo que tenha a ver realmente com a sua empresa, tá? E uma coisa que eu tenho receio de falar, o sorteio funciona, por que eu tenho esse receio? Porque tem gente que quer basear a sua comunicação, né, todo o seu marketing de conteúdo em sorteio. Então, esse também é um erro que a gente vê. Então, tem gente que quer fazer sorteio toda hora, né? E conteúdo bom, de qualidade, né, não faz. Então, e quem tem esse hábito de ficar fazendo toda hora sorteio, vai viver mendigando likes. Isso não é bom. Você não gera autoridade, você não gera relevância, você não gera um posicionamento de marca forte. Então você está sempre mendigando curtidas. E aquilo acaba trazendo um público muitas vezes desqualificado para o seu perfil, enfim, para sua audiência. Então, esse público é muitas vezes aquele público que quer viver participando de sorteio. Não é legal, né? Então aquele público não vai comprar de você. E para que você vai querer pessoas que não compram de você? Né? Então, uma coisa também importante também para vocês anotarem aí a respeito de estar na internet, né? Não é quantidade, é qualidade, né? Então, quando você tem uma base suja, né? O que é uma base suja? É de pessoas te seguindo, mas pessoas que não interagem com você e não têm o menor interesse em consumir nada, né? Consumir seus conteúdos, em consumir seus serviços, seus produtos. Não faz sentido manter essas pessoas. Elas acabam deixando o seu trabalho muito mais caro, né? Então elas acabam deixando, até se você for fazer um anúncio patrocinado, por exemplo, esse anúncio ele vai custar muito mais caro, porque ele é de público desqualificado. Principalmente se você for fazer com público já interno, pessoas que interagiram com a sua página. Então imagina, se você fazer um anúncio patrocinado de vendas para as pessoas que interagiram com a sua página, mas as pessoas só interagiram por conta de um sorteio. São pessoas que não têm um sorteio, às vezes, nada a ver, que você fez só para gerar curtidas, comentários, compartilhamentos, né? Imagina isso, né? Você vai anunciar para essas pessoas. São pessoas que não têm interesse no seu produto ou serviço. Então, elas estão lá só pelo sorteio, tá? Então, isso é bem interessante da gente avaliar e verificar. Deixa eu ver aqui o que Bru Rosa perguntou. Além de gerar conteúdo, vale a pena mostrar um pouco da nossa vida pessoal? Por exemplo, meu foco são mães e eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Com certeza. Com certeza. Isso você pode fazer trabalhando um perfil seu, né? Então, sendo uma influenciadora, como a Thaís faz, como a Nath Vosa faz, enfim. Tem várias meninas que trabalham muito bem isso, tem um negócio e o próprio perfil, né? Então, acho que é super válido, né? Ou você pode também fazer isso no próprio perfil da loja, eu não vejo problema, desde que esse seja um posicionamento que você queira, né? As meninas da Criança do Meu Jeito fazem isso muito bem. Então, elas também têm um público voltado para mães, né? E elas postam, né, o dia a dia delas e dá super certo. Então, eu acho que é super válido. Eu gosto muito de uma comunicação mais personalizada, tá? Eu acho que pessoas compram de pessoas, né? A gente se identifica muito mais com pessoas. Quando a gente vem aqui pro Instagram, a gente quer ver pessoas de verdade, né? Então, a gente não quer ver empresas, né? Então, coisas impessoais, né? Então, se a gente for prestar atenção no que a gente segue, né? E por que a gente segue, o que chama a nossa atenção, né? Então, são pessoas, são a vida dessas pessoas, né? O dia a dia dessas pessoas. Então, eu acho super válido, tá? Só precisa saber trabalhar isso. Então, a forma como a gente trabalha faz diferença. O que a gente posta, né? E também saber o quão disposto nós estamos a nos expor. Porque a exposição, ela tem um preço, tá? Então, é por isso que eu nunca falo de certo ou errado. Eu sempre falo, né, em questão de posicionamento nas redes sociais, como um posicionamento que se adequa àquilo que você quer e que você precisa. Então, se você não quer expor, por exemplo, a sua família,
existem outras formas de você conseguir uma boa audiência sem você precisar fazer essa exposição, tá? Existem excelentes lojas, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui da área de roupa infantil, por exemplo, tá? Que trabalham muito bem o seu marketing sem aparecer nenhuma criança, né? Que você não vê a família, você não sabe nem se são pessoas que têm filhos, né? E que não deixam de ter um marketing muito bom, tá? Então isso não é uma regra. Mas se você quer ter essa exposição, claro, a gente sempre com bom senso, obviamente, né? Essa exposição sadia, vamos dizer assim, eu acho que a chance de dar certo é muito maior, porque você vai acabar tendo uma pessoalidade, uma aproximação com essas pessoas. Então, eu tenho uma cliente, até a Paula, da Pilili. A Paula deve estar até, não sei se ela está me assistindo, mas enfim. Se ela assistir depois, ela sabe que eu tô falando da empresa dela. Ela tem uma aproximação com o público muito forte. Ela também trabalha no perfil da loja. E as mães da loja dela veem nela, né, uma referência. Vem nela aquela mãe que elas podem olhar e confiar, né? Então, nossa, se ela dá uma opinião sobre uma roupa, né, elas levam isso em consideração. Isso é muito bacana. A marca, ela cria aí um vínculo até afetivo. Isso é muito legal, mas aí a gente precisa saber se a gente está realmente, né, preparado, né, para essa exposição, para o preço dessa exposição, porque ela existe, tá? Outra coisa também importante sobre começar aí um negócio na internet, né? A gente precisa dominar as ferramentas básicas, né, do digital, tá? Então, eu acho que um dos problemas que muita gente empaca, né, é porque não domina o básico, tá? Então, assim, todo mundo que vai começar a trabalhar na internet, independente da área, quem trabalha com internet, isso é obrigação, vamos dizer que isso é o core business, né? Então, não faz sentido nenhum a pessoa inventar de trabalhar com internet e não dominar as ferramentas básicas, isso aí é obrigação. Mas para quem vai trabalhar na internet, né, com o auxílio da internet, é muito importante que a gente domine o básico. Tá? Então, assim, o que é o básico? Então, que a pessoa ela tenha e-mail, né? Que ela saiba redigir um e-mail, que ela saiba mandar um WhatsApp profissional. O que é um WhatsApp profissional? É um WhatsApp que tem um bom atendimento. Se você for fazer um atendimento pelo WhatsApp, que é muito comum hoje em dia as pessoas usarem o WhatsApp para negócios, né? Que você saiba fazer uma comunicação, né, que gere credibilidade, que gere confiança, uma comunicação organizada, tá? Então, no e-mail, né, a gente não manda e-mail pro nosso cliente como a gente manda e-mail aí pro nosso amigo ou para alguém que a gente tá conversando informalmente, né? Você precisa ter um padrão de atendimento. Então, isso é muito importante. Então, dominar a ferramenta tecnicamente e dominar a ferramenta também na forma de gestão, né? Não é que você precisa ter aquele e-mail engessado, né? Prezados senhores, não é nada disso, né? Mas que a gente tem um padrão de atendimento e uma organização nessas informações, né? Muito tempo perdido, né, em empresas, eu costumo dizer que começa nesses e-mails, né, totalmente desconexos que as pessoas mandam. Então, a pessoa não teve um preparo para mandar um e-mail, né? Então, ela quer se livrar daquilo, ela quer responder logo. Isso é muito comum. E eu já falei aqui até numa semana, uma jornada que eu fiz aí sobre organização, e eu falei sobre isso, né? Da gente prezar muito pela qualidade e não pela quantidade. Então, às vezes, ou então pela rapidez. Como a gente vive numa sociedade muito imediatista, as pessoas têm aquela coisa, né? Eu preciso mandar logo, né? Eu preciso responder logo. Mas mais importante do que você responder logo é você responder bem, você solucionar o problema do seu cliente. E às vezes o solucionar é muito mais interessante que você demore para você ir pesquisar, você dar uma resposta organizada, uma resposta que realmente traga aí uma solução, do que você fazer as coisas correndo, né? Então, assim, se atentar ao bom português, né? Então, se a gente pega aí e-mails de CEOs, assim, de pessoas que trabalham em altos cargos, que, assim, é de sentir vergonha o nível, né, de coesão do texto, né? E até o nível mesmo de
de sentido. Você pega o texto e não entende o que a pessoa quer dizer. Então a pessoa ela escreveu meio que como ela, sei lá, como ela pensa. Não quero nem saber como essa pessoa, como são os pensamentos dessa pessoa, né? Se for tão bagunçado, né? Como é meio que a pessoa escreveu, né? Então é importante que o empreendedor ele saiba fazer isso, gente. Tem que saber, é obrigação. Assim, se vocês têm dificuldade com interpretação de texto, com até mesmo com a gramática, gente, não mandem as coisas sem revisar, sabe? Leiam, né, e releiam, vê se tem coerência o seu texto, né? Veja se o seu texto faz sentido, se o texto está bem organizado, né? Então isso é muito importante, tá? Então, para quem vai começar a trabalhar na internet, e-mail, inbox, né? Não é porque é o direct que você vai chegar na fulana, né? A pessoa chegou lá, sei lá, veio pedir um orçamento ou veio pedir alguma coisa, você já vem logo, e aí, parça, né? E aí, de qualquer jeito, isso não passa credibilidade, gente. Inclusive, até hoje eu tava fazendo um orçamento com um profissional, né? A pessoa não era da área de internet, acredito que era uma pessoa que não tinha muito conhecimento até, né? De marketing digital, conhecimento técnico, enfim. Mas assim, eu não contratei a pessoa pela forma como ela atendeu o WhatsApp. E olha que eu não sou uma pessoa cheia de melindres com isso. Eu sou muito de boa, eu acho que... mas assim, quando a pessoa não sabe, ela não sabe articular bem as palavras no sentido de prestar realmente um bom atendimento, isso compromete totalmente o serviço, que pode ser uma maravilha. Pode ser que o serviço final dessa pessoa fosse, assim, excelente. Mas a forma como ela me atendeu no WhatsApp me fez, assim, desistir totalmente do serviço dela, tá? Então, importante a gente ter isso em mente. Então, dominar as ferramentas básicas da internet. Então, assim, facilitar, né, pro nosso cliente também é muito importante. Então, vou mandar um boleto, né? Já manda né, de uma forma que seja fácil para a pessoa pagar, né? Se possível, até manda o código de barra, se for pelo WhatsApp, para quem faz comunicação pelo WhatsApp, já manda o código de barras, porque essa pessoa pode pagar pelo internet banking, pelo celular. Já pensa nessa experiência do usuário. Então, experiência do usuário, até que é um termo que as pessoas gostam muito de falar hoje em dia, né? Ela não é só para site, né? Ela não é só para alguns ramos da tecnologia. Ela é para a forma como a gente trabalha durante o nosso dia a dia, né? A forma como a gente faz a arquitetura da nossa informação. Então, assim, deixem tudo muito bem explicado. Aqui nas redes sociais é a mesma coisa. As pessoas têm preguiça, né? Então, assim, não tenham preguiça de organizar o conteúdo aqui. Tá? Então fazer um stories bem pensado antes, né? Com uma boa diagramação, né? Com um bom contraste entre a cor de fundo e a fonte, né? Tudo isso faz diferença na hora de criar conteúdo, tá? Então dominem aí o básico, né? Estejam atentos a essas mudanças. Tá? Então, estejam atentos às novas ferramentas, aos novos aplicativos, né? É uma coisa também que ajuda muito a gente acompanhar pessoas que são referência. Então, não só referência na nossa área, mas que são referência em bom conteúdo. Então, aproveitem isso, vejam, peguem de um e de outro aquele jeito de fazer até você ter o seu próprio jeito, né? Não tem nada errado em copiar, né? No sentido não de plagiar, né? Não tô falando de plagiar, mas no sentido da gente pegar boas ideias, tá? Tem uma coisa que me perguntaram essa semana e que eu acho que romantizam muito, né? É a questão da criatividade, né? Até me perguntaram assim, para ser empreendedor precisa ser uma pessoa criativa? Né? Me perguntaram isso, eu respondi aqui, né? E por que eu acho que as pessoas elas romantizam muito a criatividade? Eu já fui uma pessoa que romantizei demais a questão da criatividade, né? A gente acha que criatividade é um negócio assim, que você pega uma xícara de café e aí você senta na sua mesa e aí vem uma super ideia, né? A gente tem aquelas coisas assim, né? São os insights, né? A gente tem aquela ideia assim meio... que a criatividade é um negócio que assim, você nasce com ela e não tem absolutamente nada a ver, né? Não tem nada a ver. Criatividade nada mais é do que você ter um repertório de ideias bem formado. Então, quanto mais você tiver aí de conteúdo, de trabalho árduo, de vivência, de boas referências, de livros, filmes, músicas, figuras, imagens, né? Então, quanto mais referência você tiver,
Quando chegar uma necessidade, o seu cérebro já vai combinar esses referenciais. Até uma vez eu saí numa revista até sobre esse assunto, e eu até falava, depois até puxar essa matéria, foi para uma revista que falava sobre criatividade. E aí eu até coloquei lá que, para mim, criatividade era como se fosse combinatividade. Porque é você combinar coisas que estão no seu cérebro. É você combinar coisas que estão no seu repertório de ideias. Né? Então, quanto mais você tiver esses bons repertórios, né? Então, vocês podem observar, né? Gente que só vive vendo coisas de futebol, por exemplo. Todas as piadas, né, que parecem criativas, elas só envolvem coisas de futebol. Por quê? Essas pessoas, o repertório de ideias delas é somente relacionado àquele ramo de atuação. Então é só referente ao que elas veem. Pessoas que têm um repertório de filmes muito grandes, todas as sacadas geniais que eles têm envolvem aí coisas de filmes, né? Pessoas que gostam bastante, sei lá, de vinhos, né, por exemplo, né? Todas as piadas, todas aquelas as coisas que elas acabam trazendo de criativo, né, vem aí do mundo do vinho, das bebidas, da gastronomia. Por que isso? Porque elas formaram um repertório, né, imaginativo delas, né? Então, com base nesses assuntos. Quem é intelectual, né? Quem tem aí uma gama de interesses aí intelectuais, filosóficos, literários. As piadas deles são sempre relacionadas a isso. Por quê? Isso é o mundo deles. Então a gente vai formar a nossa criatividade de acordo com o mundo que a gente vive. Então por isso que o bom profissional, né, no sentido de criatividade, né, o profissional que a gente chama de criativo, né, geralmente, ele é criativo porque ele viu muitas coisas, né? Então ele viu muitas coisas, ele viveu muitas coisas, ele trabalhou muitas coisas. Não tem como ser criativo se a gente não tem material, se a gente não tem ferramental para isso. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante da gente ter em mente também. E raramente a gente vai utilizar essa criatividade no sentido de algo que seja, nossa, mirabolante, né? Isso aí é totalmente mito. O bom empreendedor é aquele que sabe utilizar, né, essa bagagem e buscar ter essa bagagem. Aí sim, aqui você precisa fazer isso. Tá, o empreendedor, ele precisa ir atrás desse referencial. E o referencial não é só sobre o seu negócio, é sobre toda uma visão de mundo. Então, o bom empreendedor, ele tem uma visão de mundo muito ampla. Ele não é aquela cabeça fechada, aquela visão de especialista. Tá? Então, não que seja errado ser especialista, mas o empreendedor, ele não pode ter uma visão única. Tá? Então ele tem que conhecer diversas áreas, mesmo que ele não seja, né, um especialista sobre aquelas áreas. O empreendedor, ele não precisa ser um especialista em contabilidade, em marketing, em vendas, né, um especialista no sentido literal. Mas ele precisa conhecer todas essas áreas para poder, né, articular as demandas que vão aparecer, tá bom? Então isso é bem importante a gente ter em mente. Vamos lá. O que mais aqui que é importante a gente saber? Tá, então a gente precisa estar, né? Aqui vou falar um pouquinho mais agora dessa questão mais técnica, vamos dizer assim, do empreendedorismo na internet. O que é interessante que a gente leve em conta na hora de a gente criar uma comunicação no mundo digital? Tá, então a gente precisa olhar hoje, tá? Então pode ser que essas coisas mudem, porque a gente tá num mundo muito dinâmico, né, na internet. Então pode ser que isso mude daqui a um tempo, mas hoje, né, a gente precisa olhar com muito carinho para as redes sociais. Então, hoje em dia, um negócio que não está nas redes sociais está fadado aí ao esquecimento. E estar nas redes sociais é muito importante. Quais redes sociais? Entra naquela questão que a gente falou no comecinho da live, tá? Quais redes sociais são interessantes para o meu negócio e quais eu tenho aí capacidade para trabalhar. Então, isso aí cada negócio vai dizer quais são, mas rede social a gente precisa trabalhar, tá? O negócio precisa estar nas redes sociais hoje. Um outro lugar que é muito importante que a gente seja encontrado fácil, o Google. Não tem como falar hoje em dia, né, ter um negócio, mas que ninguém acha no Google, né? Até hoje eu tava conversando com os meus pais e eles falaram um negócio lá que eles acharam que fosse golpe, né?
E aí minha mãe falou assim, mas a gente procurou nas redes sociais e não existia, né? E ela até falou assim, a gente pesquisou no Google e o negócio não apareceu. Então, quando a gente vê uma empresa hoje que não tem, você não encontra nenhum vestígio nas redes sociais e você também não encontra nenhum vestígio no Google, a gente remete já a um golpe. Por quê? Não passa credibilidade. Então, precisa estar. Mesmo que você esteja, sei lá, num bom momento. Vamos supor que a sua empresa, né, seja uma fábrica de álcool em gel, tá? Então, você está, assim, no momento, assim, que você deve estar faturando muito dinheiro. Vamos supor que você seja uma fábrica de álcool em gel e você tem vários, né, vários parceiros, vários clientes, né, gente comprando de você, né? Então, sim, o seu negócio está indo super bem. Se você não estiver na internet, primeira queda, assim, questão assim de primeira crisezinha, que o mercado não tiver bom para você, né? Sei lá, apareceu aí uma lei que proíba sei lá, uma especificação do seu produto, enfim, que você vai precisar mudar, vai começar a dificultar, enfim, você vai falir. Isso aí, gente, é fato. Agora mesmo a gente viu isso acontecer com muitas empresas. Por quê? Muitas empresas estavam muito acomodadas, né, no negócio físico. Então, muitos empreendedores, infelizmente, tinham uma mentalidade de que não, marketing digital é besteira, marketing digital é caro, marketing digital dá trabalho. O que aconteceu, né? Toda essa crise veio para mostrar o quê, né? Essas pessoas, muitos não conseguiram sobreviver, não conseguiram, porque elas apostaram todas as fichas dela, né, no físico, né? E aqui também é uma coisa importante a gente pensar, né, e a gente, é importante também fazer o processo inverso. Quem já trabalha no digital, mas que não tem nenhuma presença física, no sentido não de que você tenha que ter um escritório ou você tenha que ter uma loja, não é isso, uma loja física, mas você também tem que ter algumas divulgações, às vezes, pelo menos algum tipo de estratégia de marketing, né? Às vezes físico também. Então, o que é bacana para quem é empreendedor, por exemplo, fazer parte de grupos de negócios, grupos de empreendedores, presencial. Tá, isso aqui é uma dica que eu sempre gostei muito, eu sou suspeita a falar, eu formei assim a minha base de clientes, muito eu devo, né, a esses grupos de empreendedores. Claro, agora a gente não pode fazer isso porque a gente tá todo mundo em quarentena, todo mundo em isolamento. Mas, considerem a possibilidade de fazer parte de grupos de empreendedores. Por quê? É aqui que você vai ganhando networking, você vai se tornando conhecido, você não fica sozinho, então você tem contato também com bons parceiros, tá? Então isso também é muito interessante a gente participar, tá? Agora, obviamente, a gente não tá podendo trabalhar nesses grupos de networking presenciais. Mas busquem na cidade de vocês, busquem a associação comercial da sua cidade, busque BNIs da vida, né, que é um grupo muito forte de empresários que a gente tem aí no mundo inteiro, não só no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro. Então, assim, e sei lá, se não tem na sua cidade, cria um, sabe? Os empreendedores, eles são muito sozinhos, nós somos muito sozinhos, porque muitas vezes a nossa família, os nossos amigos, nosso círculo imediato não compartilha das mesmas preocupações que nós, né? Então, assim, algumas pessoas são de famílias de pessoas empreendedoras, outras não. Outras, elas são sozinhas. Então, se elas têm, sei lá, um problema de fluxo de caixa, elas não têm com quem conversar, elas não têm com quem debater soluções, né? Então, a gente está inserido, né, em bons grupos de networking com outros empresários também pode ser uma coisa interessante, mesmo que a sua estratégia principal seja no digital, tá? Então, mesmo que o seu principal meio de prospecção seja o digital, tenha alguma rede de contato, uma rede de apoio, vamos dizer assim, no mundo real, tá? Isso é bem legal também, tá? Isso é muito rico, muito enriquecedor e não deixa o empreendedor tão solitário, tá? Então, isso é bem interessante. Uma coisa também que é bem interessante da gente pensar sempre, agora falando de internet, tá? Então, postar os testemunhos dos nossos clientes, isso ajuda muito. Então, assim,
Não escondam os bons cases, não escondam os bons testemunhos, as boas histórias, né? Então, assim, falem mesmo de resultado, né? Não tenham vergonha disso, né? Então, falem de resultado, falem sobre as boas conquistas da empresa, né? Falem dos bastidores, né? Que a empresa de vocês não seja só aquela que posta o final, mas que fale dos processos, né? Muitas vezes a gente não conhece os processos daquela empresa, né? A gente não conhece a equipe que está por trás, né? A gente não conhece o dia a dia, quais são as dificuldades e vitórias, né? Enfim, eu acho bem interessante a gente postar isso. Me perguntaram também hoje isso na caixinha, sobre postar também bastidores. E, gente, isso é muito importante para a empresa, muito importante, muito mais importante do que vocês ficarem postando coisas de venda, é postar os bastidores, né? Como que funciona, quem faz, né? Como faz, né? Então, assim, postem mesmo, não tenham vergonha, né? Não tenham vergonha de mostrar quem vocês são, qual é a essência da empresa de vocês. E agora a gente tá... nossa, live foi super rápida, né? Tipo, passou muito rápido o tempo, né? Então, como eu sei que faltam poucos minutos pra gente finalizar, então é só pra gente finalizar aqui sobre algumas coisas que impedem, né, muita gente de começar, e eu queria falar um pouquinho delas, tá? Primeira, insegurança, né? Segunda, falta de conhecimento. Terceiro, preguiça. Quarto, imediatismo. E quinto, falta de investimento, tá? Insegurança. Como que a gente lida com insegurança? Como a gente soluciona a insegurança? Conhecendo mais, tá? A gente tem muita insegurança, muitas vezes, por falta de capacidade. Então, é muito importante que a gente tenha segurança apoiada na capacidade. Tá? Então, você tem que conhecer muito bem, você tem que conhecer a fundo o seu produto, o seu serviço. Você tem que conhecer as objeções que podem aparecer no meio do caminho. Então, pensa, porque a gente tem uma visão, às vezes, meio apaixonada do nosso serviço. Tipo, a gente acha que o nosso serviço é a melhor coisa do mundo, né? Tipo, nossa, como que alguém pode não me contratar, né? Tem gente que tem essa ideia. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa ter uma visão crítica também do nosso negócio. Então pensa, o que as pessoas podem... mas será que a pessoa não vai achar estranho, né? Sei lá, o meu e-mail não ser profissional, o meu e-mail ser um e-mail do Gmail, por exemplo. Será que as pessoas não vão achar estranho eu ter sei lá... esses posts sobre esse assunto aqui no meu perfil. Então, assim, comecem a pensar nas objeções. Será que as pessoas não vão achar caro, né? Vão começar a questionar o preço. O que eu vou responder, né? Qual a melhor... Então, se antecipem a essas objeções, tá? E também busquem conhecimento profundo sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, assim, por que você cobra mais do que o concorrente X? Você sabe na ponta da língua por quê? Você sabe por que você precificou aquele serviço daquela forma? Você sabe por que o seu produto ele tem tal característica? Por que ele é entregue dessa forma? Então, assim, por que você não tem um site, você vende pelo WhatsApp, por exemplo? Então, estejam, assim, muito preparados em questão de conhecer o seu produto e o seu serviço. É aí que vai sair a insegurança. Insegurança raramente tem a ver com timidez. Muitas vezes tem a ver mesmo com falta de conhecimento. Tá? Então busquem solucionar isso. E aqui a questão da preguiça, né? Infelizmente, a gente vê muito disso. As pessoas querem tudo na mão, mastigado, o mundo das fórmulas prontas. E assim, se você é preguiçoso para buscar informação, eu te falo, empreender não é para você. Desiste disso, vai fazer um concurso público, vai fazer, sei lá, arruma um emprego que você não precise correr atrás das coisas, que você somente execute. Não tem nada errado nisso, gente. Empreender não é pra todo mundo mesmo, a gente não espera que seja pra todo mundo. Mas empreender não é pra gente assim. Então, preguiça e imediatismo. Quem não tem paciência e quem não tem em mente que é preciso plantar para poder colher. Se você é o tipo de pessoa que acha que as coisas vão cair do céu e que você não precisa plantar para poder colher, também empreender não é para você, porque empreender e obter resultados leva tempo. Leva tempo e envolve muito errar e acertar, mas muito, assim, muito mesmo. Não existe, claro, eu não sou essa pessoa fatalista que acha que, nossa, o empreendedorismo precisa ser sempre marcado por lágrimas, né, por choro e ranger de dentes, né? Não acho, que comigo não foi assim.
Eu errei muito e erro muito, né? Mas tudo eu enxergo como um aprendizado, né? Eu enxergo como uma coisa assim, eu vou solucionar, né? Eu vou solucionar. Mas a gente tem que ter isso em mente. Não pode ser imediatista. Ah, preciso começar agora um negócio porque eu preciso ganhar dinheiro em até um mês. Gente, não faz isso. Faz um Uber, vai, sei lá, entregar delivery, vai fazer, sei lá, algum trabalho assim, com alguém que esteja precisando, como empregado. Aí você consegue um dinheiro rápido. Por quê? É um negócio que você não precisa começar do zero, né? Você está atendendo uma certa demanda. Não tem nada errado com isso. Mas empreender é para quem tem paciência, porque demora. E às vezes o retorno vem depois de muito tempo, né? Até as meninas crianças do meu jeito hoje colocaram lá um post que elas até me marcaram e elas falaram, né, que os resultados vieram depois de um ano. E é exatamente isso. Elas fizeram consultoria comigo já faz mais de não faz mais de um ano, mas faz quase um ano. Foi pertinho antes de eu casar, né? Antes de eu casar, acho que foi em setembro, sei lá, outubro, não lembro. Mas quando elas fizeram consultoria comigo, demorou. E eu já deixei isso muito claro para elas, né, na época. E isso eu deixo muito claro para todo mundo que chega aqui na mentoria. Eu sempre falo, olha, gente, demora para conseguir resultado. Você vai trabalhar muito até começar a colher os primeiros frutos. E é assim mesmo. Eu até tenho um post aqui chamado Empreendedorismo e Colheita. Depois vocês dão uma olhada lá no feed. Que fala exatamente disso, né? A gente compara com uma colheita mesmo, né? Você precisa plantar para poder colher, tá? Então isso é bem importante. E falta de investimento, que é o último que eu queria trazer para vocês. E aí, investimento eu falo de tempo e falo de dinheiro também, né? Não dá para começar as coisas sem a gente ter uma disposição para investir, né? Então a gente precisa ter recursos. Não adianta eu querer ser designer gráfico e eu não ter nenhum notebook, né? Não adianta eu querer começar uma loja e eu não ter dinheiro para montar meu primeiro estoque, né? Então, se você não tem condições, corra atrás, né? Então, corra atrás, né? A primeira vez que eu inventei de empreender, eu não tinha conhecimento técnico. Não tinha conhecimento técnico. O que eu fiz? Falei assim, não, beleza, eu não tenho conhecimento técnico, vou arranjar um emprego como funcionária, né, daquela empresa, para eu aprender o negócio e aí depois, lá na frente, eu empreendo. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, eu preciso investir agora na minha capacitação profissional, porque eu não tenho capacidade de empreender ainda. E a gente precisa muitas vezes ter essa humildade, tá? Essa humildade e esse pé no chão, esse realismo. A gente precisa investir, tá? A gente precisa investir tempo, dinheiro, muitas vezes arriscar, né? Então, arriscar uma carreira, às vezes uma transição de carreira, é o que muita gente faz. Tá bom? É isso, gente, sobre a nossa live de hoje. Vou tentar ler aqui os comentários de vocês para responder. Deixa eu ver. A Thaís é a rainha de postar bastidores, gente. A Thaís faz certinho isso. Sigam lá a Estela Maris, que acho que todo mundo aqui segue a Estela Maris, mas se alguém não segue, vai lá e vocês vão descobrir como que se posta bastidores da forma certa, tá? Então a Thaís é ótima para fazer isso mesmo. Caracol Cabana, vamos lá. Eu devo pedir para o cliente se posso postar a avaliação dele? Sim, você pode pedir. Isso tem várias formas de se fazer isso, tá? Então você pode, aí eu não sei muito bem o que você faz exatamente, né? Acho que é tentando mostrar os processos de produção de uma cabaninha. Beleza. Você pode fazer isso no contrato, né? Se você tiver contrato, né? Não sei como é a dinâmica do seu trabalho, mas você pode fazer isso no contrato, então pedindo uma autorização de imagem, tá? Ou você pode pedir diretamente pro seu seguidor, ou de uma forma que eu gosto muito mais, é incentivando que as pessoas postem e marquem o seu estabelecimento, tá? Então isso você pode fazer até mandando uma tag, se você trabalhar com e-commerce, mandando uma etiqueta para essas pessoas, incentivando que elas postem com a hashtag da empresa, ou marcando nas redes sociais, tá? Então assim, incentivem isso para que o seu próprio cliente faça, tá bom? Vamos lá. Beleza, então, gente. Acho que por hoje é só. Acho que não ficou nenhuma dúvida aqui sem responder, não, né? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado essa live. Se vocês gostaram, se foi útil para vocês, se essa live teve conteúdo relevante, eu vou deixar agora no IGTV. Compartilhem, me marquem,
tá? Espero que tenha ajudado aí todos vocês que desejam empreender ou que já empreendem a ter mais sucesso nos negócios de vocês, tá bom? Beijo, obrigada e uma ótima noite. Tchau, tchau.